Eu posso apresentar? Espera aí que vai começar a gravação. Não apareceu bem. Tudo bem? Oi, tudo bem? Certo. Isso, acho que começou. Então vamos lá. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para a banca de defesa de TCC da aluna Júlia Santos Varjão. Quero agradecer aos colegas da banca, ao professor Alexandre Bueno Santa Maria, a professora Andresa Barbosa. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Júlia, então nós vamos começar. Você tem 20 minutos para a sua apresentação e depois a parte da arguição da banca. Bom trabalho. Deixa eu apresentar para vocês. Está dando para ver? Coloca a tela de apresentação. Isso. Pronto? Isso, ok, pode começar. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia para vocês. Queria começar agradecendo o Gilson, como sempre, pela orientação. O tema do meu trabalho é análise de informações contábeis de um hospital e o impacto da pandemia. Vou começar apresentando ele primeiro para vocês. Então, em 2020, teve início uma pandemia. A pandemia trouxe consequências para todos os tipos de organizações e os hospitais, eles estavam na linha de frente desse problema. Então, teve aumento dos custos, mudança nas rotinas, aumento na demanda de pessoal, e tudo isso gerou custos, gerou adequações que fizeram com que os hospitais eles tivessem mudanças na sua estrutura financeira. Mas, em contrapartida disso, os hospitais nunca tiveram tanta atenção financeira e atenção do Estado quanto no ano da pandemia. Então, tudo se voltou para essas organizações, onde as pessoas, tanto financeiramente quanto na própria necessidade mesmo, precisavam dessas organizações. Então, houve custeio por parte do Estado no ano de 2020, mais do que nos demais. Então, meu trabalho teve o objetivo de analisar um hospital filantrópico de média complexidade através de relatórios contábeis. Então, a gente utilizou o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício. Então, o hospital analisado, como eu falei, é um hospital filantrópico, majoritariamente SUS, de média complexidade do sul de Minas Gerais. Os relatórios que a gente utilizou foi o balanço patrimonial e a DRE entre os anos de 2017 e 2020, que a gente obteve por meio da administração. Para análise, a gente utilizou o Excel, organizando aí em planilhas, para a gente poder aplicar os indicadores financeiros. Foi aplicado, então, indicadores financeiros e os resultados foram organizados em tabelas e gráficos para obter comparação entre os anos, de 2017 a 2020. E a análise do ano de 2020, ela busca identificar se houve o efeito da pandemia sobre os resultados da organização, se houve uma mudança entre esses anos. Os resultados que a gente obteve nos indicadores de liquidez, o indicador de liquidez ele é um indicador que tem que ser maior do que 1. Em nenhum dos indicadores, em nenhum dos anos, o hospital obteve liquidez nem corrente, nem seca, nem geral e nem imediata. Então, a liquidez corrente, em todos os anos, ela foi menor do que 1. Então, o que quer dizer que o hospital não tem usa o ativo circulante para poder honrar com o passivo circulante.
Então, ficou sem possibilidade de pagamento 72% no ano de 2017, 76% no ano de 2018, 74% no ano de 2019, 78% no ano de 2020. No caso da liquidez seca, os valores eles também foram abaixo de 1, expondo a insuficiência na liquidez. No caso dessa liquidez, é uma liquidez que ela desconsidera o estoque e o adiantamento. A liquidez imediata, ela apresentou resultados baixíssimos, o maior valor foi 0,05 e teria que ser maior do que 1. Então, o que evidenciou que o hospital ele não possui disponibilidade de pagamento imediato para suas dívidas de curto prazo. E no caso da liquidez geral, o estudo demonstrou que os ativos totais dos hospitais eles são incapazes de honrar com os passivos totais. Aqui a gente tem o gráfico do índice de endividamento. O índice de endividamento ele é um índice de estrutura do capital, então ele analisa qual é de onde vem o capital da organização e qual é a dependência da organização de capital de terceiros, quanto que essa organização precisa de capital de terceiros para ter o próprio. Então, nesse caso, a gente tem que esse índice é um índice de estrutura de capital que evidencia a relação dos recursos de terceiros com o recurso da própria empresa. O índice ele teria que ser, quanto maior o índice, maior o grau de dependência. Então, no caso do hospital em questão, os resultados negativos, como a gente pode ver aqui, os resultados na relação de capital de terceiros com capital próprio e na imobilização de recursos permanentes, eles deram negativo. E isso quer dizer, o resultado ele vem porque o hospital ele não tem recurso próprio. Então, como ele atua em déficit, os resultados, quando a gente aplica os índices, os resultados eles saem negativo, que evidencia ainda mais dependência de capital de terceiros e também insuficiência de capital, porque o hospital, como ele atua em déficit, o indicador não consegue evidenciar ali quanto de capital de terceiros é dependente. Então, no caso do hospital em questão, os resultados negativos, eles significam que o hospital não possui capital próprio, a relação do capital de terceiros com o resultado foi altíssimo, expondo o aumento gradativo da dependência do capital de terceiros, e no caso da imobilização de recursos permanentes, também apresentou um resultado negativo por conta da falta de recursos, e os resultados eles foram de 0,86 em 2017, 26 em 2018, 15 em 2019 e 17 em 2020. Aqui a análise vertical que foi aplicada. No caso da análise vertical, vale evidenciar que o ativo circulante aumentou até o ano de 2019 e ele reduziu no ano de 2020, ocorrendo o contrário com o ano de 2000, com o ativo não circulante. O passivo circulante aumentou no decorrer dos anos e o passivo não circulante manteve os valores mesmo. O patrimônio líquido expôs-se negativo, o que evidencia que a organização ela cresceu com as suas dívidas no decorrer dos anos. Esses foram os resultados da análise horizontal. Então, no caso da análise horizontal, vale evidenciar que em 2020 os custos eles reduziram cerca de 37% comparado ao ano de 2019. As receitas foram 19% maior do que no ano anterior, o que significou uma redução de 37% no déficit anual se comparado com o ano de 2019. Então, desse modo, o resultado de 2020, sendo o ano pandêmico, foi melhor do que nos demais. Então, eu finalizo aí a consideração final, a apresentação dos resultados, concluindo que, através dos estudos que a gente aplicou, a pandemia não proporcionou impactos financeiros significativos na estrutura do contábil, né, do hospital analisado. Os indicadores de liquidez confirmam que o hospital apresenta baixa capacidade de cumprir com as suas obrigações, mas isso em todos os anos, e no ano de 2020, a situação, o déficit, ele diminuiu a liquidez do hospital, apesar de
ainda atuar sem, ainda não ter liquidez nenhuma, né? Mas o hospital, ele aumentou suas receitas e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento também. Então, as receitas aumentaram 25% no ano de 2020 e os custos, apesar do aumento na demanda, eles reduziram 37% se comparado aos demais anos. Então, a gente concluiu com o nosso trabalho que o hospital, ele não teve um impacto financeiro negativo, e sim um impacto positivo se comparado aos demais anos, e principalmente ao ano de 2019, que é o ano anterior. Então, a pandemia aí proporcionou um impacto positivo no financeiro, né, no contábil do hospital analisado. Agradeço aí a atenção de vocês. Vou finalizar aqui. Muito bem, Júlia. Parabéns pela apresentação. Foi bem rápido, bem conciso. Você usou nem 10 minutos, mas tudo bem. Vamos começar, então, a arguição. E eu peço a gentileza que a professora Andresa inicie. À vontade, professora. É isso daí, professor Gilson. Muito obrigada aí novamente, viu, pelo convite, você e a Júlia. Agradeço aqui esse voto de confiança, né? E fico muito feliz porque eu trabalhei durante 20 anos, aproximadamente, na área hospitalar e fiquei apaixonada, né? E a gente sabe, sim, que tem muita coisa que, em tempos normais, fora aí de uma crise, fora de um imprevisto pandêmico, por exemplo, que já é difícil o hospital manter o equilíbrio financeiro, né? Então, eu gostei muito do seu trabalho, eu acho que é um trabalho que ele é muito relevante, você teve uma pegada de uma gestão financeira voltada para uma instituição de serviço, né? Muito essencial para nós, e eu gostei muito, assim, do seu trabalho. De modo geral, ele é muito abrangente, bastante relevante. E eu fiz aqui algumas considerações que eu vou passar para o seu orientador, até por questões, né, de controle aí do nosso tempo, mas que estão relacionados à questão de uma revisão novamente dentro da ABNT, para algumas desformatações, para alguns ajustes que acabam passando despercebido, ou até no momento de achatar o arquivo, às vezes acontece e a gente não vê, né? Mas eu já coloquei aqui para você. E mais uma vez, Júlia, eu bato na tecla aqui da questão do seu título, que ele está muito relevante, mas ainda me incomoda a palavra impacto, porque o impacto, embora você tenha um período determinado para estudo da pesquisa, pelo meu entendimento, ele afere o pós, o que aconteceu depois, e a pandemia não acabou. Eu comentei isso, pelo que eu me lembre, na sua banca de quali, né? Porque a questão do impacto, se a pandemia tivesse mesmo finalizado, você poderia fazer uma mensuração dando essa tratativa. Então, se o trabalho fosse meu, porque não é, eu colocaria implicações, porque veja só, implicações é algo produzido por uma causa ou sequente a um conjunto de condições, consequência e inferência. Isso é eu que estou tendo como base fontes de autores, né? E aí é o que aconteceu por conta de algo que até como você colocou aqui, impactou, mas eu entendo que para você ter indicadores, não é impacto que chama. Mas eu deixo para você conversar aí com o seu orientador novamente, porque eu tinha pedido, se eu não me engano, para você já rever isso e não foi feito. Então, eu coloquei aqui para vocês repensarem nessa intitulação de impacto já direto no título, porque quando você falou impacto, eu vi um período fechado, eu entendi. Mas a pandemia continua, entendeu? Então, eu ainda acho que são implicações. O que aconteceu durante a época dessa pandemia, porque continua, mas para vocês pensarem, né?
A questão do seu embasamento com autores de referência, para mim está ok, né? O objetivo do trabalho também. Eu não me lembro aqui se você... Porque você fez um artigo, né? Fez um artigo, tá. Eu também havia perguntado para vocês a questão de trabalhos futuros. Eu não encontrei aqui no seu trabalho algo que possa contribuir com pesquisadores estarem dando sequência ou uma possibilidade de um estudo avante. Tem no seu trabalho ou de repente na minha leitura passou despercebido ou você não colocou mesmo? Não, não, para trabalhos futuros, a gente fez mesmo a análise dos indicadores, mas a gente não incluiu trabalhos futuros, não. Tá. Então, como nós estamos trabalhando com um artigo proveniente de um trabalho de conclusão de curso, eu acho que seria interessante você colocar também, sabe? Para você fazer ali outras indicações, até a partir dos seus objetivos específicos, para pesquisadores e estudantes que tiverem interesse com o seu tema, poderem vislumbrar, até a partir do seu trabalho, possibilidades dessa sequência de pesquisa. Porque tem vários estudantes no IFE tanto do TPG quanto de outros cursos que ou estagiam ou trabalham em hospitais, e o seu trabalho ele poderia servir como base para esses estudantes tirarem ideias, entendeu? Então eu ainda insisto de colocar também trabalhos futuros, porque eu acho que fica bacana, faz parte desse planejamento dos trabalhos, sabe? Eu acho que fica uma pegada bem legal. Mas assim, tirando o que eu falei aqui para você, eu redigi aqui um documento que eu chamo aqui notas de sugestões e eu vou passar para o seu orientador, tá? Porque aí são coisas mais específicas e tem algumas coisas relacionadas à ortografia, gramática, concordância também, e outros ajustinhos, e junto com a questão de uma revisão geral, né, que já faz parte aí do trabalho, eu passo aí para o seu orientador, tá? Até antes da banca finalizar, eu já vou estar passando para ele, depois vocês conversam com calma para fazer esses pequenos ajustes, tá bom? Mas assim, de modo geral, parabéns, né? Você pegou firme aí, conseguiu finalizar, né? Eu acho que ficou um resultado bem interessante e dá para dar, sim, uma discussão futura. Por isso que eu pedi aí para você deixar um breve textinho, um trecho no trabalho falando, né? O que poderia ser feito um pouco mais à frente a partir do seu estudo, para não morrer só nesse momento, haja vista que é um eixo temático bem interessante, é uma área até difícil dos estudantes encararem assim para fazer pesquisa, porque você fez muita coisa, né? E você entrou dentro da área financeira, aproveitando a habilidade aí do seu orientador. Então, eu acho que você poderia aproveitar até um pouquinho mais dele e, de repente, vocês pensarem, puxa vida, o que eu posso deixar para os meus colegas de estudo para eles aproveitarem também meu trabalho para fazer o trabalho deles, entendeu? Então, eu acho que vai ficar bem interessante. Mas eu vou deixar aí para vocês pensarem juntos, né? Porque são sugestões. Eu entendo que vai melhorar, mas vocês que batem o martelo, né? Que é um trabalho aí conjunto de vocês, mas eu gostei bastante, viu? Parabéns. Obrigada. Ok, professora, obrigado. Essa questão do trabalhos futuros foi solicitação minha da gente não fazer, porque eu sigo uma linha do Justo Volpato, que ele é muito enfático nisso. Ele fala que o pesquisador é preguiçoso. E aí ele não quer pensar, ele quer pesquisar artigos que tenham recomendações de trabalho futuro para facilitar a ideia, né? E, inclusive, o Volpato ele até critica isso fortemente, dos pesquisadores não fazerem isso para quebrar esse círculo vicioso aí. Então, isso é uma das razões que a gente não faz isso nos nossos trabalhos, seguindo essa filosofia aí do professor Volpato. Mas é relevante a sua ponderação. Muito obrigado, professora.
Vou passar agora para o professor Alexandre. Por favor, professor, à vontade. Bom dia mais uma vez a todos e aproveito, né, iniciando minha fala aqui para agradecer a Júlia, o professor Gilson pelo convite à banca e a professora Andresa, né, pela participação aqui, que eu sempre aprendo muito nos nossos encontros em bancas. E, Júlia, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui sobre o seu trabalho. Primeiramente, com relação... Na verdade, eu gostaria de parabenizar você e o Gilson, porque é um trabalho ousado e audacioso, né? Desde o começo, né? Desde da época da Quali, tudo já havia comentado isso. E o que me deixou muito feliz de ver o seu trabalho, Júlia, foi que eu vi ali análises contábeis sólidas, né? Assim, na metodologia de análise vertical, de análise horizontal, que, assim, realmente você conseguiu demonstrar, né, pelas análises, pela metodologia de análise de dados contábeis, como o tipo de negócio, o modelo de negócio hospital funciona, né, e é um modelo muito peculiar, né? Então, para mim, isso foi novidade e do jeito que você apresentou, do jeito que você construiu, né, você pegou os dados e demonstrou, eu senti ali uma robustez muito profissional, né? Então, essa análise que você apresenta no seu trabalho de conclusão de curso é uma análise que você pode muito bem oferecer como um produto do seu trabalho, como consultoria daqui em diante. Então, o que você aprendeu aqui assim, é motivo de muito orgulho para mim, que fui professor no curso, né, e ver, né, essa construção que nós, como Instituto Federal, estamos oferecendo aí, porque você está saindo do curso realmente profissional, né, e você vai levar para a sociedade toda essa contribuição, porque não é nem um pouco fácil fazer, né, esse trabalho de análise contábil que você fez e transformar esses dados em informação e a partir dessa informação você levar isso para o âmbito da gestão e basear tomadas de decisões estratégicas gerenciais a partir de dados, né, de realmente material consistente. Então, a maior riqueza que eu vejo no seu trabalho é que você aprendeu a fazer essas análises, você está levando essas competências aí para o seu leque daquilo que você vai oferecer como profissional, né, em processos gerenciais, e ficou muito robusto, muito sólido, né, e aproveito e estendo os parabéns ao professor Gilson também, porque a gente tem aí como orientador, uma missão muito séria de conduzir um trabalho, então você está dentro de um ambiente muito, eu diria, vou usar a palavra sério também, né, que é o hospital, um hospital em momento de pandemia, né, que eu acho que foi uma escolha muito acertada, e o jeito que você demonstrou, né, a questão da falta de liquidez do hospital e como que ele funciona, né, para mim, que não conheço a área hospitalar, foi, assim, de certa forma, até um pouco de um choque, porque a gente vê que a condição ali é diferente do que eu esperava, né? E as pessoas se formam em medicina para ganhar muito dinheiro e, na maior parte das vezes, o vestibular não é concorrido porque todo mundo quer ajudar o próximo, salvar, né, as pessoas. A gente sabe como é que funciona essa questão da medicina em termos financeiros, em termos de ganhos, né? Pessoais, e o hospital, que é o lugar onde os médicos trabalham, tem toda essa condição que, pela análise que você demonstrou, né, assim, incontestavelmente é frágil, o negócio para de pé porque tem ali vários paranauês, né, para falar o nosso português aqui, que todo mundo faz o tempo todo para parar de pé. Né, então, do ponto de vista contábil, isso está muito bem demonstrado, né, assim, você presta um serviço agora de consultoria tranquilamente para qualquer empresa que te contratar. Você vai fazer trabalhos muito mais fáceis do que esse que você fez no hospital,
né? Dependendo do tipo de empresa em que você for atuar, eu não sei, né, como é que você já está trabalhando, mas eu acho que essas competências que você desenvolveu no decorrer do trabalho realmente foram incríveis e ficou muito sólido, né? Eu tive a oportunidade assim de verificar, né, olhar o seu trabalho com calma e tudo, e fiquei assim, nossa, muito feliz de, né, ver como que você conduziu tudo isso. Do ponto de vista da escrita, do trabalho, da organização dele, também impecável é a palavra, né? Assim, se eu falar que eu encontrei problemas, é mentira, né? Então, uma vírgula aqui, uma coisinha ou outra ali que talvez precise rever, o que é normal quando a gente vai entregar a versão final para o registro acadêmico, né? Então, por exemplo, chamar quadro de tabela, que é um detalhe ABNT, assim, que, né, precisa ser olhado, mas, assim, o que importa para a questão da avaliação aqui são os dados que estão dentro desse local que você chamou ali de quadro, chamou de tabela, mas na formatação a gente chama de quadro. Mas, assim, nada que desabone. E eu vou tocar, né, para fechar aqui minhas considerações, no ponto que a professora Andresa comentou, né, que é a questão da palavra impacto, né, do impacto da pandemia. Eu vou deixar mais para reflexão para você fechar com o Gilson antes de entregar, mas eu daria aqui talvez como sugestão, né, eu acataria essa questão da palavra impacto, não necessariamente pela questão né, do antes e o depois, a pandemia estar em desenvolvimento ainda, em curso, né? Mas talvez pela conotação negativa que a palavra impacto costuma ter, né? E a gente vê que a pandemia não foi necessariamente ruim para o hospital, né? Então, eu talvez trocaria por alguma palavra um pouco mais neutra, como influência, ou implicações, ou enfim, algo um pouco mais leve do ponto de vista semântico, só para talvez tirar o peso. Não que a palavra impacto seja inadequada, do jeito que está aqui para mim eu também não vejo problema. Mas é uma sugestão talvez só para deixar um pouco mais leve esse título. E a gente está usando aqui o termo pandemia, né, assim, de maneira indiscriminada o tempo todo, mas como o seu trabalho ele vai resistir ao teste do tempo, né? Você está se formando agora, mas o seu trabalho vai ficar disponível aí para sempre, né? Por anos adiante. Talvez seria interessante demarcar já no título aqui, já deixar ali indicado qual pandemia é essa que você está falando, porque em 2009 a gente teve a pandemia de gripe A, H1N1, e agora 2020, né? 2021 é a pandemia de Covid-19. São duas pandemias completamente distintas. Eu até fiz uma pesquisa rápida para poder verificar se essa minha colocação era adequada, mas eu encontrei várias informações, por exemplo, notícias mesmo, né, no site da BBC aqui, só para colocar um exemplo, né, de 30 de março de 2020, eles soltaram uma reportagem que se chama Por que o H1N1 não parou economias com a pandemia? Como a pandemia de Covid-19, né? Então, só para evitar qualquer tipo de perda de tempo para quem vai entrar no mecanismo de busca e procurar, e o título é a primeira coisa que a gente vê, né, nesse contexto, eu talvez pensaria um pouquinho a respeito de já lançar isso ali, mas é uma sugestão também, porque não tem nada de errado, não tem nada inadequado, se ficar do jeito que tá perfeito também, tá funcionando, né? Mas a gente fala pandemia, e a pandemia que nos ocorre agora é de Covid-19, mas daqui a 20 anos vai saber o que é que vai ter passado já por aí, né? E essa de 2009, você, por exemplo, não tem tão fresca na memória assim, mas eu lembro de quando a gente ficou alguns dias sem frequentar a escola e tudo mais, né? E antes dela a gente teve várias outras pandemias também. Mas é uma questão, assim, muito
marginal perto de todo o trabalho sólido que você apresentou. Né? Com relação à questão de indicar trabalhos posteriores também, eu também rezo pela cartilha do Volpato. Eu acho que fica a critério de vocês, né? Não é uma prática que vem sido adotada aí há muito tempo, mas que do ponto de vista de colocar isso nas considerações finais, é mais um aspecto pessoal do que qualquer outra coisa, né? Porque é uma questão de estilo. Se a pessoa gosta de fazer esse tipo de comentário, não tem nada de errado com isso, mas se por alguma razão, como aqui o professor Gilson colocou, ela optar por não fazer, também não desqualifica o trabalho, né? Eu vejo mais como uma questão de estilo do que de conteúdo também. Não colocar isso não vai fazer com que o seu trabalho tenha algo que esteja faltando, né? Porque o trabalho está de pé, está funcionando, você entregou o que prometeu, né? Então, parabéns, bom trabalho mesmo, e obrigado mais uma vez aí pela chance de participar da banca. Eu fiquei muito orgulhoso de ver como que você levou a cabo todas as análises que você se propôs a fazer. E é isso, gente, eu encerro aqui minhas considerações. Obrigado. Obrigada. Obrigado, professor Alexandre. Bom, nós vamos, então, para a nossa avaliação. Eu vou parar a gravação, vou pedir para a Júlia sair da sala.